Queridos e queridas, como é que vocês estão? Beleza? Faz um tempinho que eu não respondo perguntas, né, com vídeo, então vou voltar a fazer isso. Então vou responder aqui a pergunta do Gustavo. É um vídeo meu ao qual eu estou falando sobre como criar um modelo de classificação, um KNN, né? Então vamos lá para a pergunta dele. Cara, me tira uma dúvida. Os gráficos que você mostrou, essas cores nos gráficos, cada cor é uma característica. Então, quanto mais próximos essas características estão umas das outras, significa que elas são muito semelhantes umas das outras e quanto mais distantes, mais diferentes. Correto? Foi a analogia que eu fiz. Então, antes de eu responder aqui o que o Gustavo falou, né, o que o Gustavo perguntou, então dá aquele like da hora, se inscreve, né, quero ter muitas visualizações, muitos likes, muitos inscritos, compartilhe, mostra para sua mãe, para o seu avô, sua avó, se eles não quiserem assistir, obrigue-os, tá bom? Então, obrigue-os a se inscrever também, porque é obrigatório se inscrever no canal. Beleza? Então, vamos lá. É o seguinte, quando nós estamos falando sobre características, Gustavo, estamos tratando mais no sentido dos atributos que cada um deles tem. Então, um dos atributos, que inclusive meu mouse no vídeo está bem na frente, né, que é o tamanho do o comprimento da pétala, do sépal, né, que eu lembre eu não lembro exatamente qual que é a característica do sépal, né? Então eu tenho aqui o comprimento dele e o verde é uma cor muito ruim para fazer um contraste com o branco. E ó, essas duas características aqui. Então, quando estamos tratando sobre características, para ser um pouco mais exato, estamos falando sobre os atributos daquilo que nós estamos analisando, tá bom? Exatamente essa parte eu quis destacar no vídeo, eu só tirei um print aqui da minha tela lá na época, inclusive esse vídeo é até de 2018, é o seguinte, toda vez que nós estamos fazendo um treino, toda vez não, né? Pelo menos dessa vez que eu estou fazendo aqui, pelo menos no vídeo que eu estou analisando, este videozinho aqui, temos que dividir os dados entre os dados de treino e os dados de teste. A grosso modo são esses dois só, beleza? Porque o treino não pode ver os dados de teste, porque senão o modelo ele acaba ficando muito enviesado para todas aquelas informações. Imagine que você queira tirar o velho exemplo que eu dou, que é de altura e peso. Só que imagina que você vai, sei lá, deixa eu só arrastar um pouco mais para baixo, que senão vocês não conseguem ver. Imagine que vocês vão numa clínica de reabilitação de anoréxicos. Exemplo. Aí você vai pegar aqui todo mundo, né? Aqui a altura, quer dizer, aqui é o peso, aqui é a altura. Aí você vai pegar um monte de gente que está aqui, ó, né? Ah, então o meu peso, eu vou saber que, sei lá, uma pessoa de 1,90 m, ela vai estar pesando, vamos dizer assim, 60 quilos. Por quê? Porque é uma pessoa que está doente e ela está muito magra. E você, quando fez os dados, você pegou só essas informações. Ah, então você vai, por exemplo, no lugar o qual, meu, só tem os gordão. Então você vai pegar a mesma coisa, você vai estar o seu eixo, beleza? E vai estar só a galera aqui em cima. Só os obesos, só. Né? Então você vai ver que, sei lá, uma pessoa de 1,50 m pesa 103 quilos, por exemplo. É lógico que aqui eu estou falando de uma situação ao qual a gente só tem a gente já enviesou os dados já na própria coleta, tá bom? Mas se você tivesse uns dados mais espalhados, vamos dizer assim, né, durante o seu eixo Y e X, né? Então, se você separasse essas informações, você vai ter os dados de treino, você vai ter os dados de teste, dado que você não foi numa clínica só de anoréxicos e você não foi num lugar onde só tem gente gorda, né? Você vai ter um dado mais distribuído e daí talvez você consiga obter a relação entre ele, por exemplo, num modelo linear que eu estou colocando aqui, tá bom? Agora aqui quando nós estamos falando sobre essas características que eu tenho, então vocês podem ver o quê? Vou colocar aqui o vermelhinho também, tá? Vocês podem ver que aqui eu estou colocando a parte de treino, beleza? O X-train, né? O X-train, vou falar train, o X-train, que é o quê? Que é a parte de treino do modelo que eu vou criar. E aqui, nesse C, que é a parte de cores do gráfico, eu já estou passando quais são as classificações de cada um deles. Né? Então, nós temos
qual que é o setosa, qual que é o não sei o quê, qual que é o não sei mais outro, porque eu não lembro dos dados. Tá bom? Setosa, não sei o que, magenta e o outro, não lembro. Tá? Mas aqui a gente já está passando quais são as características finais. Então, vamos dizer que se você fosse treinar o seu modelo para saber o que é um gato, o que é um cachorro, beleza? E o que é uma panela. É bem difícil você, como ser humano, já reconhecer isso. Estou zoando, né? É fácil para um ser humano poder reconhecer. Para um computador, nem tanto. Dependendo das características, da altura, do volume, né? Do peso. Então, aqui o que ele está querendo dizer toda vez que nós passamos aqui? Cada cor quer dizer em cima disso. Cada cor já está dizendo que qual que é o dado no final. Então, assim, quando a gente passou vários tamanhos, altura, peso, tamanho do olho, cor do olho, caramba, 4, aqui nesse gráfico ao qual nós estamos vendo, o gráfico em si que vocês estão vendo, cada cor eu já passei para o gráfico se é um gato, se é uma cachorro, se é um cachorro, se é uma panela. Então, por isso que cada um já tem uma cor. A única coisa que cada coisa que a diferença é que quando você está vendo no gráfico, você está vendo a relação entre cada um dos atributos. Mas lá no final, na parte de baixo, você vai estar vendo, por exemplo, qual é a relação entre o tamanho da pétala e o tamanho do caule, por exemplo. Qual que é o tamanho do a relação entre o caule e o tamanho da pétala, por exemplo. Aqui eu não lembro exatamente quais são os dados. Tá? Qual que é o comprimento da folha pela largura da folha. O comprimento da pétala pela largura da pétala, que é mais ou menos isso que você tem aqui nesses dados, que é para você poder caracterizar quais dessas três flores você está vendo. Né? Então, cada uma dessas cores quer dizer que o gráfico em si já sabe quais são os dados. Então, aqui, como eu não lembro quais são as três pétalas, quais são as três flores, então vamos dizer que o roxo é o cachorro, que o azul é o gato e o amarelo é a panela. Tá bom? Então, as cores em si, aqui nesse gráfico, ele está representando isso. Tá? Então, no gráfico em si, ele já sabe a classificação dos dados. Quando a gente vai usar um modelo, que é um modelo que a gente está trabalhando, que trabalhei para ser mais exato, nesse gráfico, é um modelo de KNN, né? Vamos chamar assim, que são os vizinhos mais próximos. Então, eu tenho aqui um gráfico, tá bom? Não chega a ser exatamente, vamos dizer assim, o que nós estamos trabalhando. Vamos dizer que essa daqui, esse azulzinho, são os dados A, beleza? O vermelhinho são a classificação B e o verdinho é a classificação C, ok? Então vamos dizer que os dados A, eles estão classificados, eles estão concentrados mais aqui embaixo, tá bom? Seja lá o que seja o X e o Y, beleza? Nós temos o vermelhinho, ele é o B, então ele está aqui nessa área, e o C, ele está mais ou menos assim, ó. Ele pega um pouquinho aqui, aí ele vem para cá e está mais ou menos assim, né? Então, às vezes você vai ter um pontinho vermelho aqui, às vezes você vai ter um pontinho vermelho aqui, né? Mas em si, a grosso modo, dá para a gente reconhecer essas três áreas. Então, qual que é o ponto? Então, digamos que no meio dessas informações que a gente tem aqui, nós vamos jogar três pontos. Um ponto que vai estar aqui, outro ponto que vai estar aqui, ok? Vou fazer com símbolos, fica melhor. Então vai ter o nosso primeiro gráfico aqui, nós vamos ter a bolinha que ela vai estar aqui, ok? E o quadrado que ele vai estar aqui. O KNN ele faz o quê? Ele verifica em cima de determinada distância, né? Você tem tipos de distância, né? Euclidiana, bababá, eu não lembro exatamente quais deles, que em cima desses vários pontos, né? Imagina que eu sou o quadrado, eu caio lá no meio da galera. Pum. Digamos que aqui, ó, aqui o A é a galera do São Paulo, beleza? Aqui o B é a galera de Santos, vamos dizer assim, que seja dos times, né? E o verde, né? É que verde fica parecendo palmeirense, né? Mas vamos dizer que é do Palmeiras, vai. Meiras.
Eu ia zoar que era do Corinthians, porque ele já tá roubando um pedaço aqui, né? Mas vamos colocar verde, que é só do Palmeiras. Digamos que aí no meio dos palmeirenses tem alguns corintianos que é o que estão roubando a parte vermelha. Tá bom? Então, assim, beleza. Eu cheguei no meio da galera. Imagine você simplesmente fechar o olho, você acorda no meio de um monte de gente. Todo mundo fantasiado. Fantasiado não, né? Uniformizado. Com a camisa de cada um dos times. Aí você olha para um lado, você olha para o outro, você fala, meu, aqui aonde eu tô, só tem um monte de gente com a camisa do time verde, que é o do Palmeiras. Beleza. Então eu vou fazer o seguinte, nesse ciclo, eu vou dar um passinho mais pro lado para tentar ficar no meio da galera do Palmeiras. Então vamos dizer que nesse ciclo ele faz o quê? Ele dá um passinho para a direita. Aí esse daqui, a bolinha, aí pum, ele cai aqui do meio do nada, beleza? Aí ele olha para um lado, ele vê para um lado, meu, ele vê um monte de gente velha, assim, os idosos, né? Aqueles tiozão com as correntes, né? Aquelas luvinhas que coloca assim na mão, sabe? Tipo, não sei se vocês já viram que aqueles pentinhos que os velhos de boteco têm, sabe? Ele vê um monte de gente de boteco assim. Aí eles olham e falam assim, meu, ali são os mais próximos, então é no meio daquela galera que eu tenho que ir. Aí vem pra cá. Aí vem pra cá. Beleza? Aí o triângulo, ele acorda no meio da galera. E, meu, vê um monte de gente, né? E zoando com a galera de verde, né? E eles tiraram um sarro da galera de verde. Ah, porque eu ganhei um monte de coisa, vocês não ganham bosta nenhuma, né? Isso daí é todas as piadas que eu fico vendo no WhatsApp, no meio da galera, porque eu não entendo porcaria nenhuma de futebol. Aí ele vê ali. Então ele vai fazer o quê? Então ele vai dar um passinho para poder ficar mais próximo do pessoal do São Paulo. E assim por diante. Aqui ele vai dar um passinho para poder ficar no meio da galera. Este daqui vai dar um passo talvez um pouco maior para poder ficar no meio dos velhos. E esse daqui vai dar um passo mais para o meio para ficar no meio da galera chata. E aí, chega uma hora que este daqui, ele vai ficar sambando de um lado para o outro, só dando um passinho para o lado, um passinho para o outro, porque ele vai olhar e falar assim, meu, eu tô no meio da galera de verde. Eu acho que eu cheguei no meio da galera de verde. E este daqui vai chegar uma hora que ele pode ficar sambando um pouquinho para a direita, um pouquinho para a esquerda, porque aqui tem um pessoal do Palmeiras no meio do pessoal do Santos, mas estão lá. Este daqui, que é o triângulo, ele vai ter mais certeza que ele está no meio dos triângulos, ele está no meio do pessoal de São Paulo. Por quê? Porque próximo dele não tem ninguém de algum outro time. E é mais ou menos isso que funciona o KNN. Só que o KNN em si, imagina que cada um desses três, que então é o quadrado, o círculo e o triângulo, são, sei lá, 3 pessoas, vamos dizer um país assim, da Papua Nova Guiné. Eles não manjam absolutamente nada do futebol do Brasil, de São Paulo, para ser mais exato, né? Do estado de São Paulo. Mas, meu, uma pessoa de um outro planeta, de um outro país, não entende nada, ele caiu ali, ele fala, velho, eu só vou próximo das pessoas que têm as características mais próximas. É para isso que serve um algoritmo de KNN, tá bom? Esse é um algoritmo de KNN, é isso que eu falei é isso que eu falei nesse vídeo ao qual eu disse aqui. Mas voltando, por que cada um tem uma cor? Já tem a cor roxa, porque no gráfico em si, eles já sabem quais são os palmeirenses, sabem quais são os santistas e já sabem quais são a galera do São Paulo. Tá bom? Então por isso que cada um já tem uma cor. Aí quando você fizer o algoritmo de KNN e cada um tiver no meio da galera a qual eles não conhecem, aí esse pessoal que já está ali, eles vão embora, vai chegar o pessoal uniformizado também, só que eles vão estar em lugares diferentes, né? Talvez, mas talvez com praticamente as mesmas características. E aí essa pessoa que não manja de porcaria nenhuma do futebol daqui de São Paulo e ele já viu pessoas com coisas parecidas, aí ele vai apontar, eu acho que aquele ali é do São Paulo, eu acho que aquele ali é do São Paulo, eu acho que aquele ali é do Palmeiras, eu acho que aquele ali é de Santos, e tem uma chance de errar, né? Porque ele tá lá no meio, às vezes pode ser que ele viu que essa galerinha que tá aqui, ó, pode ser que quando chega a galera nova que vai estar mais ou menos na mesma área, vai falar assim, meu, eu acho que ali é um pessoal do Palmeiras, sendo que é o pessoal de Santos, por exemplo.
né? É para isso que serve o KNN, que inclusive é um aprendizado não supervisionado, porque ele não tem ideia de quais são os dados aos quais eles estão analisando, tá bom? Você simplesmente só bota lá e eles vão tentar chegar, e ele vai tentar chegar o mais próximo possível dos dados. Beleza? Você em si já tem as características, né? Mas em si a informação em si ele não tem os dados. E tem. Olha, eu vou ficar devendo aqui que eu lembre, KNN não é supervisionado, tá bom? Mas pode ser que eu esteja errado, como eu não tenho 100% de certeza, eu vou riscar aqui, tá bom? Beleza, meus queridos e minhas queridas? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Na descrição do vídeo eu vou colocar se KNN é supervisionado ou não, tá? Porque isso de cabeça eu realmente esqueci. Desculpa pelo vídeo longo, Gustavo, mas eu queria deixar bem claro, inclusive eu queria deixar bem especificado, né, bem claro também como é que funciona o algoritmo de KNN. Só vou ficar devendo de imediato se ele é supervisionado ou não, tá bom? Beijos e não se esqueça também de se inscrever, curtir esse estudo de youtuber aí. Tchau!